vivendo uma vida de muita escassez, muito cedo, quando você ganha algum dinheiro a mais, você acha que está rico e que vai resolver a vida de todo mundo da família. E assim a gente vai levando e fazendo dívida. E servidor público tem muita facilidade para fazer dívida, né? Fazendo consignado, outro consignado, e isso foram 20 anos de consignados. E aí a gente vai apertando, né? Apertando, e não consegue mais apertar, não consegue mais economizar. A gente tem muito preconceito com quem deve alguma coisa, com quem não paga a dívida, seja lá qual for, né? Na cabeça da gente é todo mundo caloteiro. Não pagou porque ou foi irresponsável ou tá de má fé, né? Só tem duas alternativas. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu ficava com muito medo desse preconceito, né? Meu Deus, eu não quero ser uma devedora. Eu não quero dar calote em ninguém. Eu não quero ter meu nome no Serasa. Eu tinha um desespero, eu vendi meu carro, porque eu estava com um cartão em atraso ainda, porque até vender o carro eu ainda estava me virando nos 40, não era nem nos 30, né? Para pagar tudo. Aí um cartão eu não consegui pagar de jeito nenhum, ele atrasou e eu não conseguia dinheiro e meu nome foi pro Serasa. Eu me desesperei, aí fui vender o carro para pagar cartões, né? Com a diferença, pagar cartões. Eu disse, meu Deus, eu não tenho mais o que vender. Não tenho mais o que vender. Não contei para o marido, não contei para filho, não contei para filho. Só fui contar quando a bomba realmente estourou. Eu não tinha mais para onde correr. E aí entrei no teu método. Entrei e disse, não, agora ou vai ou racha. Não tinha mais limite em cartão nenhum. Só tinha um que tinha um limitezinho. E esse eu comprei o curso. Mas vou te dizer, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Desde outubro do ano passado, meu dinheiro está caindo na minha conta, integralzinho, só o desconto dos consignados, né? A partir daí eu fui organizei, imposto de renda estava atrasado, IPTU estava atrasado, a casa, o apartamento, eu estava em pânico, achando que eu ia perder meu apartamento, que é financiado pela Caixa, porque eu não estava conseguindo pagar a prestação, elas em atraso. Eu disse, meu Deus, eu tenho que dar uma solução. E foi por aí. Mas foi libertador, assim. Foi uma coisa absurda. Hoje em dia eu durmo tranquilo, acordo tranquila. Sim, saí do caos, estou negociando. Como são grandes as dívidas, assim, as pequenininhas estão se resolvendo mais facilmente, as grandes eu sei que vão demorar mais um pouquinho, mas aliviadíssima, meu Deus do céu. Tem hora que eu olho assim, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Seja muito, muito, muito bem-vinda, Gelta. É uma alegria imensa falar com você. Uma pessoa tão determinada, com uma história linda de superação, que decidiu resolver a vida financeira e resolveu. Então, eu vou começar agradecendo você mais uma vez pela presença, por estar aqui, por topar falar com a gente. E eu queria que você se apresentasse. Fala pra gente de onde você é, seu nome, sua profissão. Meu nome é Gelta, eu sou servidora do Judiciário Federal, aqui em Recife, tá? Já trabalhei em várias cidades de Pernambuco, mas estou em Recife agora. Me casei bem cedo, assim, com 16 anos eu já era mamãe. E estou com um filhão aí já adulto, mais velho, né, com 37 anos, que vai me dar um netinho daqui a alguns dias, Sim. daqui a pouco. É aquela história, né? A gente entra no serviço público. Eu casei muito cedo. Quando eu me casei, eu tinha terminado o ensino fundamental, tinha acabado a 8ª série. Sempre gostei de estudar. E sempre tive na cabeça, muito novinha ainda, mas antigamente a gente começava a amadurecer mais cedo, eu acho. Eu ainda tinha na cabeça assim, não, eu vou ficar adulta, fazer uma faculdade, ter uma profissão e só depois vou casar e ter filhos. Aconteceu tudo diferente. Com 16 eu já era mãe, já estava casada, não tinha terminado, só ia começar o ensino médio. Parei de estudar por 2 anos por conta de problemas financeiros, rompi com família, com mãe, por questões financeiras, sempre o financeiro mandando em tudo, né? O aperto financeiro fez a gente se afastar. Fui trabalhar. Aí, o que é que eu fiz? Tive que parar 2 anos, minha vida. Depois de 2 anos, eu botei na cabeça: vou voltar a estudar com tudo, porque é o único caminho que eu conheço. Estudar para ter uma profissão formal, trabalhar, ganhar dinheiro. Pronto, fui estudar, estudei, fiz uma faculdade, fiz 2, fiz pós, fui fazendo e criando filho, e trabalhando, estudando, até que
em 2001, eu passei no meu primeiro concurso público, por conta da influência de uma amiga, eu nem pensava nisso. Eu estava fazendo direito, na época, minha segunda faculdade, e botei na cabeça que eu ia ser advogada, porque sendo advogada eu ia resolver minha vida financeira, ia dar tudo certo. Mas no caminho eu encontrei uma amiga que me induziu à área dos concursos públicos, que eu nem pensava. Eu disse, não, vamos fazer, vamos tentar. Fiz um primeiro, passei num tribunal estadual, passei na UAB logo de cara, que era meu desespero, eu estudava feito uma louca com medo de levar pau na UAB. Por conta disso, acabei passando nos outros concursos em seguida. Pronto, assumi, depois de 2 anos assumi um segundo, mas é aquela velha história, vivendo uma vida de muita escassez, muito cedo, quando você ganha algum dinheiro a mais, você acha que está rico e que vai resolver a vida de todo mundo da família, né? Então, fui investir nos filhos, meus filhos vão ter educação, que eu não tive, depois que casei, né, perdi o contato com a família. Vou proporcionar uma vida de classe média tranquila para minha família, para os meus filhos. Vou morar no bom bairro, vou comprar um carro bom, e assim a gente vai levando e fazendo dívida. E servidor público tem muita facilidade para fazer dívida, né? Fazendo consignado, outro consignado, e isso foram 20 anos de consignados. Até que eu cheguei num ponto, em 2015, na verdade, na primeira crise econômica, começou a dar uma parada, assim, no crescimento financeiro. E aí a gente vai apertando, né? Apertando, apertando, e não consegue mais apertar, não consegue mais economizar, até uma hora que veio a pandemia, também piorou, outros cortes, outros problemas, marido sem trabalhar, e filho ainda não muito estabilizado, a filha mais nova ainda comigo, mas quando chegou em 2022, eu comecei a buscar soluções na internet, assim. Eu sou muito desconfiada, nunca confiei muito nesse pessoal que fica prometendo muito milagre na internet. Então eu saí vendo vídeo de todo mundo que eu podia. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, e aí bateu você na tela. Vou assumir, preconceito com gente muito nova na internet, né? Total. Mas aí, não, vamos dar uma chance, vamos dar uma chance. Aí comecei a ouvir você começou a dizer que era ex-bancária. Aí comecei a acompanhar você com mais afinco. Comecei a acompanhar outras pessoas. E você junto, umas 3 pessoas ao mesmo tempo. E você realmente me cativou com o teu discurso. Por quê? Eu tinha, assim, um histórico já nesses 20 anos de sempre ficar procurando soluções, essa coisa de portabilidade de consignado, essa coisa de pedir devolução de seguro prestamista. Eu já tinha ouvido falar disso tempos atrás. E tinha feito algumas vezes, mas depois de um tempo eu percebi que os bancos começaram a travar, fazer essas coisas, e eu não conhecia o funcionamento interno dos bancos. Trabalho na justiça, trabalho na parte de execução de dívida, né? Sou eu que vou na porta das pessoas fazer penhora. Mas a gente conhece a parte jurídica, não Aham. conhece a parte bancária. E aí eu ficava amarrada. Meu Deus, eu vou lá, converso com o gerente, peço ajuda. Tenho conta lá, tenho conta salário desde o começo de tudo. Mas o pessoal só me afunda mais em problemas, só me dá solução que piora. Vou fazendo mais, aí fui fazendo CDC, fui fazendo empréstimo fora. Chegou um ponto que os bancos não me davam mais crédito, eu fui fazendo um empréstimo online, né? Esses empréstimos rápidos. Fiz empréstimo em cartão, parcelei cartão, fiz tudo isso. Comecei a te seguir para tentar achar soluções. Descobri que podia novamente fazer portabilidade de consignado, porque os bancos diziam que eu não podia. Ou melhor, e também a questão da devolução do seguro prestamista. Os bancos já tinham me dito, você não consegue mais devolução de prestamista. Se você pedir, você vai ter a taxa aumentada e muito, perde bonificação, perde tudo. E eu não tentava. Aí que você, com suas lives, suas conversas, me convenceu que eu deveria tentar de novo. Aí eu fui lá. Não estava fazendo teu curso, nada, só vendo vídeos. Fui lá e no finalzinho de 2022, eu fiz um pedido de devolução, cancelamento de seguro prestamista na Caixa Econômica. E, pasme, eu recebi mais de 30 mil reais de seguro prestamista, de devolução. Mas, insegura, desconfiada, não tinha entrado no teu método ainda, achando que ia ser mais da mesma coisa, que eu ia ficar vendo os mesmos vídeos que eu já estava vendo, que não ia ter nenhuma novidade. E aí não aprendi o que fazer com esse dinheiro todo. Peguei ele todo e paguei um monte de cartão de crédito que estava em atraso, prestação que estava em atraso, e o dinheiro foi embora, todo.
Fiz isso durante uns meses, até que quando chegou em outubro de 2023, eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais seguro para pedir de volta, não tinha mais crédito em lugar nenhum, já estava pedindo dinheiro emprestado para filho, para filha, para pagar cartão, e aí eu disse não. Agora, outra coisa importantíssima, mania de querer resolver o problema de todo mundo e não causar problema para ninguém. Não contei para o marido, não contei para filho, não contei para filho. Só fui contar quando a bomba realmente estourou, eu não tinha mais para onde correr. E aí entrei no teu método. Entrei e disse, não, agora ou vai ou racha. Não tinha mais limite em cartão nenhum, só tinha um que tinha um limitezinho, e esse eu comprei o curso e disse, não, agora ou vai ou racha. Depois desse prejuízo todo, esse vai ser o de menos. Se der tudo errado, é o de menos. E fui, meti a cara. Mas vou te dizer, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, sinceramente. Dá vontade de chorar, só de lembrar do dia que eu descobri que eu conseguia proteger meu salário, porque a Caixa Econômica descontava tudo que queria e eu não conseguia negociar com ela. A verdade era Caixa e Bradesco. E, meu Deus, quando foi em outubro, eu comprei o curso dia 2 de outubro. Fiz a portabilidade no dia que comprei o curso. No mesmo dia. Eu disse, meu Deus, tomara que dê tudo certo. Tomara que ninguém me trave. Eu ficava vendo a estabilidade funcionou. Abri uma conta no Nubank, transferi para lá a portabilidade. O Bradesco não empacou em nada até hoje, está tudo certo. Tem um CDC enorme lá. Minha maior dívida é lá, no meu banco de conta salário. São valor do contrato, R$ 115 mil. Certo. Hoje já está em 120 e poucos mil. E tem um cartão de crédito lá também. Mas está sob controle. Mas recebi desde outubro do ano passado, meu dinheiro só caindo na minha conta, integralzinho, só o desconto dos consignados, né? A partir daí eu fui organizei, imposto de renda estava atrasado, IPTU estava atrasado, a casa, o apartamento, eu estava em pânico, achando que eu ia perder meu apartamento, que é financiado pela Caixa, porque eu não estava conseguindo pagar a prestação, as parcelas em atraso. Eu disse, meu Deus, eu tenho que dar uma solução. E fui por aí. Mas foi libertador, assim, foi uma coisa absurda. Hoje em dia eu durmo tranquilo, acordo tranquila. Eu sei o caminho, eu sei onde é, o caminho para chegar à solução do problema. Estou fazendo o passo a passo. Outra coisa importante, com calma, com paciência. Revi o curso já umas 4 vezes, e de vez em quando eu volto para rever alguma coisa, porque eu acho que estou esquecendo algum detalhe. Mas é isso, é perseverar, acreditar que o MDZD não é exagero, é a salvação. É uma equipe equilibrada, metódica, responsável, passa confiança, passa credibilidade. O que vocês dizem nas lives é o que acontece no curso. Vocês não prometem mentira, exagero. Para mim foi uma maravilha, uma maravilha. Eita, quantas informações! Eu vou voltando perguntando algumas coisas. Caraca, Tá. parece que você tem uma história de vida ligada com finanças, né? E uma Hum, história que é. vem de não só de agora, mas de antes, né? De uma escassez financeira É. e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, assim, como é que você estava se sentindo, quando caiu a ficha para você? Esse problema de dinheiro não é um problema de agora. É um problema de faz tempo, porque você relutou. E você relutou. Você lá atrás viu que tinha problema, você relatou que teve alguma questão com a sua família. Depois você vem, começa a seguir os influenciadores da internet, desconfiada, não sei não, esse negócio não sei não. Acaba até tendo um pequeno resultado. Tem uma frase do meu mentor que é: o inimigo do seu grande resultado é o seu pequeno resultado. E é verdade, quando você tem um pequeno resultado, às vezes você acomoda. Acho que muitas pessoas já viveram isso, eu já vivi, e eu queria que tipo, você me falasse assim, como você se sentiu assim no momento que você falou, cara, de novo esse problema aqui? Como é que estava você como pessoa no meio dessa bagunça aí ano passado? Eu estava totalmente desmotivada, assim, desiludida. Eu estava desacreditando de tudo e de todo mundo. Eu acho que por isso que eu demorei tanto a entrar no método, né? Porque eu disse, meu Deus, eu já quebrei tanto a cara, seguindo orientação aqui e ali. A gente tem muita vergonha. Antes disso, eu ainda pensei assim, eu vou procurar um consultor financeiro para ele me orientar, né? Mas depois eu fiquei, meu Deus, quem? Em quem eu vou confiar? Vai ser caro, muito caro, eu não tenho dinheiro.
cheguei naquele ponto, né, de ter tanta dívida em cartão e estourar tanto cartão que estava com dificuldade de fazer feira mesmo. Cheguei nesse ponto de contar para botar gasolina. Eu trabalho na rua, eu preciso de gasolina para trabalhar. E o pior, aquele angústia de não querer contar e assumir o meu fracasso, que eu sempre fui tida na família como aquela pessoa responsável, que faz tudo certo, que não comete erro por todo mundo, literalmente. E a gente sabe que não é assim. Mas o medo de decepcionar, sabe? De assumir para os outros que não é assim. Ah, eu estava muito mal. Eu nunca na minha vida eu tinha tido síndrome do pânico. Eu nem acreditava muito nisso. Eu tinha uma coisa assim de achar é frescura, tal. Nesse período de 2022 a 2023, agora, antes de entrar no método, eu não estava dormindo mais. Eu estava acordando à noite, ficando em casa. Eu sempre dormi feito uma pedra. Meu marido estranhando. O que está acontecendo? Que se eu acordo à noite, você está na varanda, olhando para o céu. Não estou conseguindo dormir. Só falava isso. Mas aí chegou uma hora que agora eu tenho que falar. Foi desesperador. O dia de contar. Não era medo do que ele ia fazer, né? Contar para o marido. Era aquela frustração de assumir que eu não era aquela pessoa super poderosa que todo mundo achava que eu era, sabe? Dá vontade de chorar, mas calma. E é por, Passei. e é por isso que eu pergunto, assim, um pouco da tua vida, porque normalmente depois que a gente faz essa travessia, e eu sempre me emociono junto com vocês, né? Hoje eu nem passei maquiagem para falar com você, porque eu já sei que eu choro um monte ouvindo vocês. E basicamente você traz para mim assim, eu era fortona de casa, eu sempre fiz, eu fui para ter uma carreira, vou estudar, mas espera aí, casei e tive filho no meio do caminho. Mas depois que eu tive filho, fui lá e fiz o que eu tinha que fazer, virei a servidora pública, aquela que tem um emprego renomado, e comecei a dar tudo de bom e do melhor para minha família, até que me vi no endividamento. E esse momento de eu preciso sair desse lugar de eu sou incrível e encarar a realidade do tipo, eu sou incrível mesmo, mas eu cometi um erro, né? Então é normal isso casar emoção, porque você volta lá e lembra como é que era. E depois que a gente sai, em geral a gente esquece como é que estava antes. Esquece no sentido de passou, eu passei por cima disso, né? Tem essa parte de emocional no meio disso. E eu perguntei porque quem vai assistir a gente, quem está assistindo a gente, às vezes pensa que é isso. Ah, a Gelta encontrou alguém na internet e que legal, teve resultado. E não, existiram todos os conflitos que ela teve ao longo do caminho, né? E uma curiosidade, você decidiu tomar a decisão de falar com o teu marido antes de entrar no curso ou foi depois que você começou a arrumar a casa? Em geral, isso é uma dor muito grande para as mulheres. Foi uma coisa quase que ao mesmo tempo. Um pouquinho antes, eu já tinha decidido que iria entrar. Estava naquela situação que eu tinha que contar, né? Não foi uma coisa assim, eu resolvi contar, não. Eu tinha que contar, não tinha mais saída, entendeu? Eu tinha que pedir socorro para, mesmo que ele não pudesse me ajudar financeiramente na época, hoje pode, graças a Deus. Mudou. Depois que eu entrei no curso, um monte de coisa aconteceu. Boa, né? Na verdade, foi antes, eu estou até confundindo as datas aqui. Ano passado, enquanto eu estava ainda nesse conflito, ainda te vendo e sem confiar muito, foram melhorando algumas coisinhas aqui e ali, mas eu fui obrigada a contar para ele, né? Ou conta, agora ou vai ou racha, né? Já estava no ponto de cogitar voltar para casa da sogra, morei com minha sogra há muitos anos. Meus dois filhos foram criados com a minha sogra, né? Por necessidade financeira, né? Morei com eles desde um pouquinho depois que casei, até eles completarem o mais velho, acho que 14 anos, ou um pouquinho mais. Caraca. E depois consegui autonomia para sair de casa, né? E comprar meu apartamento, comprei meu primeiro apartamento, troquei por um segundo apartamento, e assim a gente foi. Aí é aquela história, a gente passa tantos anos no sufoco, na limitação extrema, que quando a gente consegue, a gente quer resolver tudo no mesmo dia, né? Quer fazer todas as vontades, realizar todos os sonhos, quer conceder para os filhos e para o marido e para todo mundo tudo que não teve, mas é problema, isso é grave. E aí quando você decidiu contar para ele, então, foi no meio do caminho, e como é que foi, assim? Como é que E ele foi em recebeu? 2022. Certo. Foi em 2022, ali no finalzinho de 2022. Eu estava começando a te assistir, foi uma época que eu vendi o carro, que eu tinha um Renegade na época, e disse, não, eu não tenho mais nada para vender, vou vender o carro, que ainda estava financiado.
troquei no Kwid, baratinho, tô com ele até hoje aqui trabalhando. Achei a melhor coisa do mundo, porque eu economizei mais da metade do dinheiro de tudo, de gasolina, IPVA, seguro, foi economia e tanto. Mas na hora que eu tive que vender o carro, aí eu disse, não, eu vou ter que dizer, olha, estou vendendo porque preciso, porque estou devendo, preciso negociar todas as minhas dívidas, tenho que reduzir meus custos ao extremo e contei como é que é aquela história. Não entrei em todos os detalhes de cada dívida, não, mas contei que a situação estava descontrolada e que todo mundo ia ter que cooperar, ia ter que ajudar de alguma forma e pronto. Aí foi por aí. Certo. E me espantei com a reação dele. Eu É, achei que ele ia entrar em pânico. Achei que ele ia me dar uma bronca absurda, ia dizer que eu era o irresponsável, aquela coisa. E não foi, entendeu? Eu notei que ele ficou assim abalado, mas ele acolheu. Do jeito dele, ele acolheu, né? E ainda confiou. É como se ele pensasse assim: ela não deu jeito até agora, vou confiar, ela vai continuar resolvendo. certo. Então, até que essa etapa do caminho e não foi, assim, traumática, vamos assim dizer, né? Às vezes eu percebo que as pessoas têm Até muito contar medo. foi. Depois que contei, tirei o peso e as coisas foram fluindo. Certo. Agora vamos lá. Eu sempre falo que as pessoas cometem alguns erros, né? Antes de resolver a vida financeira, assim, elas cometem alguns erros. Eu vi que você cometeu alguns, que foi, Vários. Acho que tudo. corta todos os gastos, ou sai pagando, tal. Como que foi assim que você começou a cair a ficha de o que você estava tentando fazer não estava funcionando? Eu vejo muitas vezes, e assim, você é um desses casos, né? Que a pessoa precisa chegar no fundo do poço, ela precisa já não ter mais nenhuma alternativa para ela se render e falar assim: "Eu preciso parar e resolver isso aqui". E eu acho que não é só na vida financeira, eu acho que em áreas da vida, né, às vezes a gente é relutante e tal. Então, como é que você foi o que aconteceu ou teve algum evento mais marcante, assim, que você falou assim: "Não, cara, o meu jeito não tá funcionando, eu preciso dar o braço a torcer", porque mesmo seguindo um monte de gente na internet, você estava muito resistente. É porque eu acho que eu trabalho no judiciário, eu trabalho cobrando devedores. Desde que eu entrei, e desde sempre, acho que todo mundo tem isso. A gente tem muito preconceito com quem deve alguma coisa, com quem não paga a dívida, seja lá qual for, né? Na cabeça da gente é todo mundo caloteiro. Não pagou porque ou foi irresponsável ou está de má fé, né? Só tem duas alternativas. Sim. E eu sempre tive isso na minha cabeça também. Apesar de depois conviver com as pessoas, saber que há casos e casos, mas eu ficava com muito medo desse preconceito, né? Meu Deus, eu não quero ser uma devedora. Eu não quero dar calote em ninguém. Eu não quero ter meu nome no Serasa. Eu tinha um desespero, eu vendi meu carro, porque eu estava com um cartão em atraso ainda, porque até vender o carro eu ainda estava me virando nos 40, não era nem nos 30, né? Sim. Para pagar tudo. Aí um cartão eu não consegui pagar de jeito nenhum, ele atrasou e eu não conseguia dinheiro e meu nome foi para o Serasa. Eu me desesperei, aí fui vender o carro para pagar cartões, né? Com a diferença, pagar cartões. Eu disse, meu Deus, eu não tenho mais o que vender, não tenho mais o que vender. Só tinha um carro financiado, que deu para pegar um troco, tenho meu apartamento, que eu não posso vender meu apartamento. O que eu posso fazer é alugar e morar com a sogra de novo, mas eu não posso vender para pagar dívida. Tem um imóvel de herança que é dividido com vários herdeiros, também não vai resolver, não vai solucionar. Então, estou vivendo, na verdade, eu passei 20 anos da minha vida vivendo em função de empréstimos. Minha vida era toda lastreada em empréstimos. Eu tinha dinheiro para fazer tudo porque eu pegava empréstimos. Na hora que eu não consegui pegar mais empréstimos, não tive mais saída. E aí eu tive que rever meus conceitos. Aí veio toda aquela explanação, toda aquela explicação que você dá, de que a culpa não é só da gente, né? Que a gente é influenciado pelo meio, pelo sistema, pelos bancos, e é. E é dificílimo você se desvencilhar disso. Se você não estiver no desespero, é muito difícil. Sei disso porque a gente tenta convencer outras pessoas e as outras pessoas não conseguem assimilar. É Caralho. impressionante. Quem quer ser honesto, sempre quer ser honesto. É muito difícil. Cara, então tinha basicamente no seu radar qualquer coisa que eu vou fazer, é só dar calote. Você tinha isso na sua cabeça assim, vou ter que dar calote.
mas É. basicamente, até que o último crédito estava disponível, você estava assim, não, eu vou dar um jeito, eu vou resolver. Meu lema era nunca deixar uma conta atrasar. E, ao mesmo tempo, nunca deixar de suprir as necessidades de todo mundo. Isso não ia dar certo nunca. Realmente, e é muito doido porque tem algo que um aluno me marcou muito, né? Que ele falou assim: Nossa, eu queria ter te conhecido antes. Na verdade, muitas pessoas falam isso, mas você me conheceu antes. Então eu falo assim: a É, parada não é me conhecer, a parada é o que eu preciso falar para as pessoas pararem de demorar para agir. Então eu acho que a tua história pode inspirar muitas pessoas a fazer algo que eu falo muito. Não espera chegar no fundo do poço. Você vai esperar chegar no fundo do poço, e o fundo do poço é fundo, e você é. precisou que não ter mais limite, precisou ter que vender o carro para daí tomar essa decisão. Eu acho que isso tem muito a ensinar. E você falou um pouco dessa coisa de ajudar todo mundo. O que que é esse todo mundo? Você falou um pouco da sua família de origem, falou dos seus filhos. O que que é esse todo mundo aí? Eu acho que é uma coisa muito assim acho que é muito característica de mulheres. Eu conheço muitas mulheres parecidas comigo, no meu meio de trabalho e fora do meu meio do trabalho. Minha sogra tem essa característica, eu acho que eu acabei assimilando isso um pouquinho dela também, de querer proporcionar conforto, né, para todo mundo, né? Então, assim, eu passei um bom tempo trabalhando em locais que eu não tinha uma renda muito alta, né, não podia, era subsistência, eu e o marido trabalhando era subsistência, mas depois que eu consegui um emprego melhor, o marido não conseguiu um emprego sim no mesmo nível, né? Ficou trabalhando ainda, mas ganhando menos e tal. Mas as vontades eram outras. Outra coisa, a gente entra num local de trabalho onde as pessoas têm um status, um poder aquisitivo alto, né? Tem um estilo de vida diferente, então você fica meio que envergonhado se não tiver uma coisa próxima disso, né? Se não tiver um carro, se tiver um carro muito simples. Agora eu desencanei disso totalmente, até porque eu percebi que outras pessoas têm também, trabalhando aqui comigo, carros simples também, né? Morar num bairro melhor, e não era luxo. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa assim ambiciosa de querer morar num prédio de alto padrão, no lugar mais caro, ou ter o carro mais caro. Nunca foi. Mas eu queria ter aquela vida de classe média tranquila. Sabe como é? A Sim, luta era para isso, não era para ficar rico. Era para proporcionar uma faculdade. Uma coisa que me desesperava demais antes de passar em concurso, e eu já tinha 2 filhos, era, meu Deus, preciso arranjar um emprego que pague bem, porque se meus filhos não conseguirem passar numa faculdade pública, eu tenho dinheiro para pagar a faculdade dos dois, porque eu sim, não vou deixar de proporcionar isso para eles, total. porque eu não tive, porque eu não tive, entendeu? Eu me casei, tinha terminado a 8ª série e morei com minha mãe durante um ano nesse período e eu lembro de um certo, não vou julgar o comportamento dela, mas assim, fui meio que deixada de lado como filha na minha cabeça. Na época eu pensava assim. E eu lembro que nem se preocupar em me levar assim. Até aquela data era uma criança, uma adolescente. Ela não se preocupou nem em me levar a uma escola, mesmo que pública, para dizer, vamos lhe matricular na escola para fazer o ensino médio. Entendeu? É como se eu tivesse, não, a partir de agora você é mãe, você, seu marido e seu filho se resolvam. Não tive uma orientação, né? E aí isso me frustrava. Eu dizia, não, meus filhos vão estudar até a faculdade, eu vou proporcionar tudo isso. Vou proporcionar tudo para que eles terminem a faculdade, tenham bons empregos e vivam bem, e não passem por nada que eu passei. E nessa eu fui, Total. entendeu? Paga faculdade boa, cara, paga todos os confortos de classe média possíveis, né? Isso é um erro eu acho que da minha geração, né? Do servidor público e ou não da minha geração. E depois que você assume a despesa, é mais difícil você sair dela, né? Do tipo, eu assumi essa conta aqui, como é que eu vou sair? Agora eu vou te fazer uma Exato. pergunta, agora eu vou te fazer uma pergunta que tem muito também, né, sobre o que eu vejo muito que eu acompanho as pessoas. A gente passa para muitas pessoas na internet e eu percebo que existe essa coisa, essa relutância, porque a internet é uma coisa relativamente nova. Faz aproximadamente uns 9 anos
que essa coisa de um método online, um curso online, um acompanhamento feito remotamente, a pandemia acelerou isso, mas ainda existe muita resistência. A gente ainda nem começou a chegar em lugares como Acre, Nordeste, Pará, regiões assim. A gente ainda tem muita presença nos grandes estados, nos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Hã? Distrito Federal, Minas Gerais, é um centrinho aqui que eu falo, que tem, a galera tem um pouco mais, mas enfim, o Brasil ainda está desenrolando essa coisa do online. O que foi que eu falei ou que você viu que fez com que você confiasse em mim e entrasse numa Engenharia Zero Dívida? Uma coisa que me chamou bastante atenção foi o fato de você ser ex-bancária e conhecer a sistemática dos bancos por dentro. Isso era uma coisa que eu precisava desesperadamente entender. E eu precisava de alguém que fosse dessa área, para desvendar esse mistério para mim. É. Tem outras pessoas que fazem também esse tipo de curso, mas que não tem esse know-how, né? Tem outra profissão, tem outra área, não tem a vivência do banco. Você foi bancária e você foi devedora do banco que você trabalhava. Então, nada mais perfeito para ensinar para os outros como lidar com eles. Outra coisa foi, eu via todas as entrevistas que você fazia. Todas. Tudo que aparecia, eu digo, meu Deus, vamos ver o que é que essas pessoas estão falando. E quem são essas pessoas, né? O que é que elas fazem? Porque no comecinho eu achava que só quem procurava, no seu caso ou em outros, seriam pessoas muito humildes, com a necessidade financeira grave, claro, para o padrão de renda delas, mas com a renda mais baixa, que ia ser uma coisa mais simples de resolver. E eu pensava, meu Deus do céu, eu tenho 17 consignados. Como é que eu vou resolver isso? Não é muito dinheiro. Eu sou daquela faixa que você fala que são os super endividados, né? É muito empréstimo, é apartamento, é carro, é consignado. Aí junta mais um monte de CDC que a gente faz por fora, dá uma fortuna. Dá uma fortuna, dá 1 milhão. Dá 1 milhão tranquilo. Eu sei que tem uma parte que é investimento, que é apartamento, né? Mas o resto tem que pagar de algum jeito. E aí, todas essas entrevistas que eu vi, uma me convenceu, Mariana. Eita, Eu sua disse, meu colega de Deus, justiça. alguém do judiciário está procurando a ajuda da DAGE. Vou olhar, pelo amor de Deus, quem é essa pessoa. Foi Mariana. Mariana me puxou para você, com Caraca, certeza. então, Me identifiquei totalmente com ela. Meu Deus, uma pessoa do judiciário confiou em DAGE, então ela é confiável. olha só. Fico feliz de saber isso, porque eu pergunto isso sempre, porque eu acredito sim que existe receio, e essa é a razão pela qual eu faço essas entrevistas, aqui você agora fazendo o que a Mariana fez por você. E aí vira uma corrente do bem, né? Quando eu chamo vocês, eu falo, cara, não precisa falar nada de mim, que o curso é maravilhoso, eu quero que você conte a tua história. Porque, de fato, isso é uma coisa que eu percebi, e eu tô muito feliz de ouvir isso de você. Eu percebi que a minha comunicação tem essa oportunidade para ser explorada, de explicar para as pessoas que o endividado que ganha dois mil reais ou até R$ 1.000, um salário mínimo, né? O salário mínimo hoje está na faixa dos 1.300 e pouco, ele tem dívida. Ele deve uma Riachuelo, ele deve um banco, ele deve um cartão, mas são níveis diferentes de endividamento. Em geral, né, a galera que me acompanha, em geral, é claro que isso varia muito, é um público muito variado, mas ganha mais de 3 mil, e tem as fatias, de 3 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, que em geral o servidor público ele ganha um salário bruto de às vezes 10, às vezes 15, mas tem a galera do 6 também, mas total, eu fico feliz de ver que realmente eu estou enxergando corretamente, porque o que me chamava atenção eu acho que a galera que tem muita dívida, eles não entendem que tem jeito para a situação deles, mas que vai ser mais complexo, e por isso eles precisam entender. E outra coisa que você trouxe que me chamou a atenção é que você é do judiciário, você trabalha com execução. Existem as varas que são especializadas em execução. E o que é uma execução? Nada mais é que um devedor que deixou de pagar uma dívida, porém, como ele assinou um contrato, aquele contrato é tornado válido, é lei entre as partes que a gente fala, né?
e vai se usar os meios jurídicos para pegar os bens dessa pessoa, tanto bens, dinheiro em conta, fazer busca se essa pessoa está ocultando patrimônio e tal. Então, quem conhece o lado feio das dívidas, em geral, tem bastante medo. E tem que ter mesmo. Porque o que eu tenho mais pavor é quem não tem medo. E tem um vídeo meu que saiu esse final de semana, onde eu falo assim, ó, vocês não vão me ver falando aqui, pare de pagar as suas dívidas, não é porque essa técnica não existe e não funciona. De fato, se você parar de pagar um cartão, o banco vai começar a te ligar até que vocês vão chegar num acordo. Às vezes um acordo ruim, às vezes um acordo bom, e isso pode levar até 2 anos, às vezes até mais. E tem gente que espera caducar. Como às vezes eu recebo uma mensagem assim, eu vou deixar caducar. Eu recebi de uma pessoa no direct, eu fiquei doida. Falei, cara, por que você está me seguindo então, né? Deixa caducar a dívida. Então você tem todos esses lados. Mas a grande questão é que quem sabe, quem tem muita dívida, em geral tem resistência. E aí eu quero perguntar esse outro lado. Beleza, então você viu que não, peraí, tem sim gente que tem mais dívida, que é como eu. Tem uma Mariana que inclusive é da minha área, porque quando fala judiciário, é alguém que entende das leis. Então, vocês, ao mesmo tempo que sabem que existem as leis, são um pouco desacreditados também, porque sabem que os bancos são muito grandes e que não tem muita conversa com eles no sentido de, principalmente judicialmente falando, porque as leis do nosso país ainda são muito brandas com os bancos, enfim, não vou aqui meter pau no judiciário, mas eu entendo vocês, mas aí você transpôs essa barreira, tomou essa decisão. O que foi mais marcante para você? Você falou assim, eu tenho medo de comprar o método e ser mais do mesmo, ser mais vídeos da internet, né? O que foi assim impactante para você quando você começou a colocar o método em prática e começou a ver, cara, isso aqui que eu estou vivendo chama superendividamento, se resolve assim? Qual que foi o que mais te marcou assim e também te desafiou logo que você começou o método? Realmente o reset. O reset é o terror no início. Agora eu estou tranquilíssima. Estou fazendo reset para o ano inteiro. Traduz Tá para a ótimo. galera que vai assistir a gente aí, o que é esse reset financeiro? O que você viu lá que te chocou tanto? E, na verdade, eu comecei a fazer o reset. Eu já fazia um reset sem saber que era isso. Eu já fazia um orçamento mensal. Sempre fiz, mas aquela coisa de não colocava meta. Eu colocava o que eu ganhei e o que eu gastei. E E tem toda que vez no pagar. final do mês, estava lá, tinha diferença. Se vira para arrumar dinheiro para pagar a diferença, né? Mais empréstimo. E sempre fui nesse embalo. Quando eu comecei a tentar botar limite, já não estava adiantando, porque já estava devendo demais. Então já tinha muito empréstimo, né? Meu reset, meu orçamento mensal era mais empréstimo do que dívidas normais de subsistência. Era quase tudo empréstimo. E aí eu descobri o reset, né? Como fazer? Primeiro a gente tira tudo que é dívida, coloca só o que realmente você precisa para subsistência, sua e de sua família, né? E no final você vai descobrir se você é ou não super endividado. Eu achava, quando eu fiz pelo seu método depois, antes eu não achava que eu era super endividada porque eu tinha um bom salário. Então eu achava, eu vou chegar numa. Pensei, antes de você, pensei em entrar com ação de superendividamento. E já disse, eu vou perder de cara, porque quando chegar lá e ver o meu contra-cheque, vai dizer que eu não sou superendividado jamais. E que eu fiz um monte de empréstimo porque eu quis. Eu não sou uma pessoa ignorante, eu não sou uma pessoa leiga na área, entendeu? Como é que eu vou dizer que eu fui uma coitadinha que fui enganada pelos bancos e que meu salário não dá para pagar as contas? Eu não acreditava nisso. Não acreditava, de jeito nenhum. Eu achava que eu estava errada, Total. entendeu? E que eu não tinha A maioria solução. das. Pois é, mas aí o reset veio. Não, vamos fazer a conta. O que eu preciso para subsistência está aqui, pagando meu carrinho, pagando meu IPTU, pagando meu IPVA, pagando seguro, tudo direitinho. É isso, quase que igualou com o que eu ganhava, porque tem muitos consignados, né? Um Quase que líquido, né? igualou. Com salário líquido. Pois é, salário líquido quase que igualou. Eu digo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar as dívidas? O meu segundo desespero. Descobri que eu estou super endividado. Mas como é que eu faço para arrumar dinheiro para pagar os acordos que eu vou fazer depois? Veio outro pano. Eu digo, não, vamos por etapas, senão eu vou enlouquecer. Vamos fazer proteção salarial, vamos fazer o reset, vamos dar um freio de arrumação. Dei o freio e vamos começar, vamos confiar. Vamos fazer negociação de acordo com o método MDZD e vai dar tudo certo.
No começo dá um desespero, né? Então, meu Deus do céu, vai aparecer um oficial de justiça, um colega, na minha porta. Daqui a pouco, pense na vergonha. E eu já fiz isso. Eu já fui na porta de colega. E é um problema, constrangedor para ambas as partes. Total. Mas deu certo, graças a Deus. Não sei como, parece que a coisa flui de um jeito diferente, a energia muda. Eu achei que eu não ia conseguir guardar dinheiro. No primeiro mês eu já consegui guardar R$ 400. Eu não sei, não me pergunte de onde veio esse dinheiro. Não sei, acho que foi o desespero de economizar tanto que veio. Então, outubro eu consegui juntar um dinheirinho, pouco, mas consegui. Novembro, dezembro veio o 13º, veio férias, guardei tudo, não paguei quase nada. Começaram a vir propostas boas de negociação, negociei até agora 6 dívidas menores que eu tinha, né? Regularizei PTU, regularizei imposto de renda atrasado de 2 anos, e o apartamento estava atrasado, deixei tudo em dia, está tudo em dia direitinho, só as dívidas sem garantia que estão em negociação. Faltam 5 dívidas para negociar. E dessas 5 eu tenho fé em Deus que esse ano eu negocio 3. E E tudo continuar do jeito que está. E a gente está falando de quantos meses até você ter esse resultado que você está me relatando aí agora? Para chegar no ponto, eu comecei em outubro, novembro, dezembro. Outubro quase que não conta, né? Porque é o mês de aprendizado. Apesar que eu fiz a proteção antes de começar. Mas, vamos lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Foram 4 meses, né? A gente está começando em março agora, né? Vai para o 5º mês agora. Tudo arrumadinho, tranquilo, serenidade, cabeça tranquila, dormindo à noite para conseguir e continuar negociando com calma, sabendo que não é o fim do mundo, que tem um caminho a trilhar, tem que ter disciplina, tem que ter equilíbrio emocional, né? Tem que ter cooperação da família, todo mundo junto no barco, caminhando junto, mas funciona, é solução, é solução. Era isso que eu ia te perguntar agora, porque você só falou, né? Eu olhei para o meu salário e falei, ou eu como ou eu pago conta, pago dívida, pago cartão de crédito, vários cartões de crédito, 17 consignado. E tem uma coisa muito grande que a galera acha assim, então é só deixar de pagar, que era o seu medo, né? Como é que eu vou fazer isso se eu sou oficial de justiça que vou lá penhorar o bem das pessoas, dar a notificação de penhora para a pessoa lá na casa dela, e eu não vou fazer isso. Você abriu meus olhos para uma coisa, porque eu trabalho no judiciário, mas a gente trabalha em áreas distintas, né? A minha área do judiciário é de execução, mas regra geral é de empresa e é por dívidas trabalhistas, né? De empregados. E eu não trabalhava com essa parte de execução civil, que é a parte de cobrança de dívida bancária e dívidas em geral. Mas eu não estava muito aprofundada nessa questão da lei do superendividamento. A gente teve, inclusive, treinamentos sobre isso, porque teve várias alterações na lei, na área judicial, que impactavam na gente. Mas eu nunca atinei para o detalhe que você chama a atenção que tem na lei do superendividamento, que é aquela possibilidade da gente negociar, da gente tomar a iniciativa de negociar, e isso ser respaldado por uma lei. Porque a gente até pensa, não, eu vou lá, eu vou tentar negociar. Mas existe uma lei que respalda isso, que a gente pode administrativamente fazer tentativas de negociação, demonstrar boa-fé. E eu não precisava entrar com uma ação de superendividamento logo de cara. Eu não estava a par desse detalhe, né? Eu já estava pensando direto no judiciário. E estava com medo, não estava querendo entrar direto no judiciário, porque achava que não iam me considerar uma superendividada. Estava com medo das respostas. Sim. Mas isso foi muito esclarecedor. Foi uma parte técnica, né, específica da tua orientação, que foi de extrema importância para mim. Como eu fico muito focada nessa coisa da lei, do fundamento legal, da possibilidade real de acontecer, né? É aquela história, a gente quer a prova, e realmente pode dar certo, né? Sim. Não é a certeza absoluta, mas é uma prova que o caminho está correto. Sim. E aí eu fui por aí, não, realmente está aqui. Aí eu fui ler a lei, fui ver que realmente está lá, respaldadinho, direitinho, que a gente consegue fazer toda a negociação administrativamente. E outra coisa importante, você precisa do acompanhamento da clareza da tua vida financeira. E você precisa realmente se adestrar
a viver dentro do teu padrão de vida. Não adianta querer viver acima do seu padrão, isso é suicídio. Seu e da família inteira, não adianta. E é aí que eu ia chegar, né? Você tá me contando teus resultados, que conseguiu guardar dinheiro, conseguiu guardar o 13º. E aí eu percebi que a história de você ser vó mexeu com você. Você ter um netinho esse mês, né? Final de março. A qualquer momento. Tá a qualquer momento, já tá esperando nascer. Mas isso te É. angustiava de alguma forma. Me conta um pouco, assim, né, de como te angustiava isso, o que te preocupava e de como que tá agora com a vida fora do caos financeiro, sabendo que esse netinho vai chegar num ambiente mais de paz aí para essa avó. Pois é, eu estava numa angústia absurda. E engraçado que o meu filho eu descobri, né, a gravidez, me contaram da gravidez no meio desse tumulto. Ela vai ter bebê agora, foi em março, né? Foi Sim. março, eu acho que ela me contou que engravidou e estava no meio dessa confusão. Meu Deus, não tinha entrado no método ainda. Estava nesse aperreio de tentar arrumar mais empréstimo e aquela história, o financeiro novamente infernizando a vida, né? A mente e a vida. Meu Deus, meu neto vai nascer e eu não vou poder ajudar ainda. Aquela coisa da mãezona, querendo ajudar. Querendo ajudar, e se precisarem, se eu precisar fazer alguma coisa, eu não tenho para onde correr, como é que eu faço? Foi pânico. Mas aí foi outra coisa que me empurrou pro método. Foi outra coisa que me empurrou pro método, eu tenho que dar solução, e tem que ser agora. Não pode ser, não posso esperar mais nada. Não posso esperar perder tudo, né? Não posso. E estava pensando nisso essa semana que passou. Meu Deus, eu vou. Para os filhos é mais difícil, os filhos estão adultos, né? A gente orienta, graças a Deus eles me seguem muito no que eu oriento eles. E eu hoje tento orientá-los nas questões financeiras da melhor forma possível. Mas eu espero que com o neto eu consiga dar um norte para ele também. Orientá-lo dentro das minhas possibilidades, do que ele precisar, para que ele tenha uma vida financeira tranquila, né? E que cresça numa vida financeira saudável. E como é que você está se sentindo agora? Até faltou fazer a pergunta que eu sempre falo, né? E aí, Gelta, você saiu do caos financeiro, seu salário está sobrando, está negociando todas as suas dívidas? Sim, saí do caos, estou negociando. Como são grandes as dívidas, assim, as pequenininhas estão se resolvendo mais facilmente, as grandes eu sei que vão demorar mais um pouquinho, mas aliviadíssima, meu Deus do céu. Tem hora que eu olho assim, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Porque é um absurdo. Às vezes eu fico aquela coisa de remoer os erros cometidos, né? Se eu tivesse feito isso em 2022, tinha sido tão mais fácil. Eu acho que eu já tinha resolvido quase tudo. Mas aí eu digo, deixa pra lá, esquece. Passou, já foi, aprendi com o erro. Agora vamos seguir. Segue o caminho e vamos seguir. Seguir que vai dar tudo certo. E eu ficava, outra coisa que me preocupava muito, eu tô para me aposentar, né? Aposentadoria facultativa, eu poderia me aposentar daqui 4 anos. Não penso em parar. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço, eu não gosto de ficar parada. E eu acho que eu vou trabalhar mais uns anos, mas eu ficava numa angústia, meu Deus, vai chegar a época de me aposentar e eu não vou poder me aposentar, porque tenho muito empréstimo. Sim. Se eu me aposentar, vou viver de quê? Cai a renda, né? Assomem umas gratificações e a gente fica no desespero. Mas agora não, agora eu já tenho uma previsão. Seria daqui a 4 anos a facultativa, se eu fosse me aposentar daqui a 4 anos. Mas até lá eu tenho certeza que vai estar tudo ok, vai estar tudo resolvido. Nossa, Não tenho dúvida nem. que incrível ouvir isso. Você entendeu que a aposentadoria é possível e que dá para aposentar sem conseguir nada na folha. Indignado, eu escuto isso dentro do tribunal. Depois que eu entrei no método, a gente fica com a audição um pouquinho mais apurada, né? Então eu escuto colegas comentando, às vezes, sobre essa questão de eu estou em abono permanência, não posso me aposentar, porque se eu me aposentar, como é que eu pago meus consignados? Eu escuto isso quase todo dia. Né? Antes eu não prestava muita atenção nisso. Agora eu presto atenção nisso. E estou super aliviada de não entrar nesse bolo desse pessoal que também está nessa, sem conseguir se aposentar, precisando se aposentar, porque está com problemas de saúde e não vai se aposentar, porque não pode perder um abono de permanência e outras gratificações. Isso para mim é muito presente, assim, muito presente mesmo, mas eu acho que não é presente para todo mundo.
Porque, por exemplo, a minha mãe, eu acho que ela vai fazer 60 esse ano, isso mesmo, ela vai fazer 60, ela é de 64. Eu acho que quando 60 chegar, ela vai sentir mais essa questão da aposentadoria. Por hora, ainda cara, eu tô no gás, tô trabalhando. E não é nem 60 pela disposição física, é de falar, caraca, eu fiz 60 anos, porque a gente vai fazendo. E eu percebo que a galera que às vezes tá com 60 ou tá com 55, a aposentadoria parece ser uma coisa muito distante. E a aposentadoria não é só eu vou parar de trabalhar, muito pelo contrário, você pode fazer outra coisa, mas não tem essa possibilidade. E aí continua fazendo os empréstimos, continua fazendo, ou seja, permanece na mesma vida que você estava, de renova empréstimo, há 20 anos, e você não tem mais 20 anos pela frente para você continuar fazendo os mesmos erros, né? E sem contar que não é tão simples assim você fazer um plano agora como você fez de 4, 5 anos, então daqui 4 anos eu acredito que eu já estarei sem consignado. Cara, eu acho que isso parece loucura para quem vai escolher escutar a gente. Eu acho que isso parece loucura para quem é servidor público, vão achar que você é louca. E aí tem a minha frase que eu falo que não é minha, eu escutei do meu mentor, não sei se é de quem que louco sem resultado é louco. Louco com resultado vira gênio. E algo que eu sei que é o próximo passo de vocês dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida, e aí é uma janela de tempo maior, é o fim dos consignados. Diferente de muitas promessas que eu vejo por aí, eu falo assim, ó, o fim dos consignados não vai chegar com uma mágica. O fim dos consignados vai chegar com 4, 5 anos sem fazer novos. É assim que chega, né? E arrumando a vida, e se organizando, e sabendo, ainda mais vocês, servidores públicos, que às vezes recebem uns dinheiros inesperados, né? É uma Não, licença hoje, disso. já recebi hoje uma mensagem da Caixa Econômica me chamando, porque houve um reajuste no início do mês, e já estão me chamando que eu tenho margem para fazer novo consignado. Eu liguei para lá hoje e pedi, eu quero o meu demonstrativo, porque eu vou fazer uma portabilidade, porque um consignado, o meu último consignado que eu fiz, foi com uma taxa muito elevada, e eu vou tentar uma portabilidade para reduzir o prazo. Eu não quero reduzir parcela, eu quero reduzir prazo, eu quero me livrar de todos eles. Eu sei que vai ser a conta gotas, mas eu vou reduzir até eles sumirem. E essa é uma das técnicas pouco faladas, né, da redução de prazo. E vou aproveitar para dar uma dica para quem assistir a gente, né, para quem está passando por esse processo de eu não quero mais fazer consignado. Recentemente eu vi que dentro aqui do governo do estado tem essa opção, e na justiça também deve ter, em todos os órgãos deve ter, de você inativar dos bancos consultarem sua margem. Existe isso, né? E aí eu falei, eu vou até gravar uma aula no curso para reforçar isso, mas para eles não ficarem ligando para você, existe essa possibilidade, mas para vocês que estão querendo reduzir prazo, é bom, porque aí quando abre, vocês conseguem reduzir prazo. E essa é uma técnica avançada. Então, a gente está falando que você está com 4 meses dentro do método e já está olhando para uma técnica avançada. E agora, inclusive, eu quero te perguntar sobre isso, né? Você vem de um pensamento de, meu caso é muito complicado, olha quanta dívida que eu tenho, né? Não deve ser tão simples assim resolver. Conta um pouco para a gente dos resultados que você teve até aqui, das dívidas que você já negociou, nesse curto espaço de tempo de 4 meses. Então, a gente está falando de 4 meses, você em paz, podendo receber seu netinho aí, que vai chegar agora esse mês tranquila, podendo ajudar se precisar nas fraldas, mas muito mais do que isso, mas na paz mental mesmo, que você vai estar ali junto para poder ser esse apoio, né, para a sua nora e também para o teu filho. Mas conta um pouco das negociações que você já fez. Você falou que seu apartamento estava atrasado, vou pedir até para você começar pelo apartamento, que eu acho que não é só você que passa por isso, assim, de, ai meu Deus, vou perder meu apartamento. Eu já tinha um trauma com essa coisa de perder imóvel, porque eu lembro da minha mãe, minha mãe meus pais tiveram uma vida financeira bem complicada, cheia de épocas de muito bem, épocas muito mal, e uma determinada época minha mãe comprou um imóvel pela Caixa Econômica. Eu lembro, era o sonho dela, era comprar, porque a gente estava de aluguel há um tempo, e ela comprou. E eu me recordo dela ter perdido o apartamento, porque não conseguiu pagar as parcelas. Eu não lembro dos detalhes, porque eu era bem jovem, eu devia ter 13, 14 anos na época, mas eu me lembro, assim, da tristeza, né, de estar morando num bairro nobre, era num bairro nobre, e de repente a gente ter que mudar novamente para outro imóvel de aluguel de novo, porque ela não conseguiu pagar as parcelas, ela perdeu o apartamento. E eu tinha muito isso na cabeça, até hoje eu tenho, meu Deus, eu vou comprar meu apartamento e vou deixar de herança para os meus filhos, eu vou comprar mais de um. Na minha cabeça era assim, sou servidora, agora eu vou comprar vários imóveis, vou deixar de herança para os filhos, para eles viverem de renda. Mas não é bem assim, né?
Mas aí pronto. Chegou numa fase que eu não estava conseguindo pagar a prestação do apartamento e estava atrasando e sabendo que se eu deixasse 3, daqui a pouco ia estar rolando uma execução e ia perder meu imóvel, ia para leilão. Primeira coisa que eu fiz foi as atrasadas do apartamento, né? Vamos pagar todas, paguei todas. Eram 2 em atraso, porque eu estava sempre pegando empréstimo para cobrir, não atrasar muito, e resolvi. O apartamento eu resolvi, o IPTU, quando você começou a falar das dívidas com consequências severas, eu disse, não, vamos regularizar IPTU, imposto de renda, porque eles são coisas que é só entrar no sistema e fazer a negociação e caber no meu reset, pronto, está resolvido. Resolvi esses também. E Aí fui para cartão. deixa eu te interromper rapidinho. O teu financiamento imobiliário, você conseguiu parcelar o que estava em atraso, foi isso? Não, eu consegui pagar as 2 parcelas em atraso. Ah, ok. Então você conseguiu colocar em dia. Como coincidiu de eu conseguir organizar a casa no final do ano, na verdade, ainda veio 13º, férias, aí eu quitei as 2 parcelas em atraso, tá? Isso eu resolvi, não foi problema. Sim. IPTU e imposto de renda resolvi pelos sistemas mesmo, que eles têm disponibilizados, e fiz negociações com prazo mais curto que eu conseguia, para não ficar muito tempo pagando também. Pronto, coloquei em dia, estou pagando em dia IPTU esse ano, imposto de renda vai vir agora, né, daqui a pouquinho, mas já botei ele no reset, eu já tenho uma noção de quanto vai dar por mês, eu já botei no reset para já entrar no pacote. E aí apareceram propostas no início, né, os empréstimos que eu tinha com juros mais altos, assim, aquelas loucuras que eu fiz no desespero de entrar no Pista, de entrar no verde, e fazer aqueles empréstimos rápidos que eles te oferecem com 10, 15% de juros ao mês. Pronto, Total. apareceu no verde, uma proposta boa, eu paguei quase com um valor-alvo, assim, à vista. Não, no verde foi parcelado, sem juros, né? Valor justo, valor-alvo, sem juros parcelado, em 36 parcelas. O Hipercard também, a mesma coisa, parcelado em 36 parcelas. E paguei outras à vista, que eram menores. Paguei Mercado Pago, eu tinha um empréstimozinho lá pequeno, eu paguei à vista. Paguei um empréstimo que eu tinha feito em nome do meu filho no Banco do Brasil, me desesperava. Eu fui lá e paguei 6.000 e poucos reais à vista. Peguei o 13º e fui pagando essas coisinhas, uma parte, né? Foram 5 acordos. Teve outro, era Zema também, que eu já tinha pago um ano. Aquela coisa do bruto negativo que você falava, né? Era para pagar R$ 1.000 só para quitar. E eles ofereceram 2.000. Eu disse, meu Deus, leva os 2.000. Eu não quero ver mais vocês. Pronto, tirei esse da minha frente. Pronto, e agora no final eu estou negociando aos pouquinhos uma que é muito chata, Pista, que ela não quer fazer acordo para pagar parcelado o valor-alvo, nem quer fazer um desconto à vista. Ela quer que você fique pagando as parcelas com desconto. Então, estou pagando. Eles me deram quantidade de parcelas que daria 11, quase 12 mil reais, eles me propuseram 2.000, paguei. Vou jogar para frente de novo, mas para frente eu pago outra quantidade de parcelas, até que tá, né? E preocupada sempre em deixar dinheiro guardado, porque quando surgir uma proposta de pagamento à vista vantajosa, né, que são essas 3 próximas aí, que são valores menores, eu sei que eu vou ter dinheiro para pagar à vista juntando, então eu vou deixá-los. Você me trouxe o método que eu precisava. Eu estava precisando organizar as coisas numa sequência lógica. Isso no desespero a gente não consegue. A gente faz uma coisa aqui, negocia uma coisa ali e não consegue colocar tudo em sequência lógica. Agora eu consegui, graças a Deus. E o que é curioso dos seus acordos é que você pagou alguns parcelados, alguns à vista, e eu faço questão de trazer vocês nesse momento, que são com 4 meses, né? Eu poderia esperar você chegar lá no final do ano, você ter um ano de método, então a gente vai ter uma segunda entrevista. Na verdade, você vai ter que ter 3. Uma para você falar, ó, tá tudo resolvido, que é tudo negociado, e outra para você falar, acabou os consignados. Mas nesse momento que vocês estão, o que eu procuro tangibilizar para quem assiste a gente é, em 4 meses, outubro conta porque você estudou. Então é outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses. Eu estou entrevistando você 5 meses. A gente está no comecinho de março, no momento que está rolando essa entrevista aqui. Então, vamos colocar aí 5 meses. 5 meses e tudo organizado. Aqui você não fechou ainda por algum motivo,
está em vias de negociação, sem colocar você em risco, sem colocar você numa situação de perder o sono, e as suas negociações tiveram 2, 3 ali que foram parceladas, pelo que eu estou vendo aqui, então a Noverde e o Hipercard foram parceladas. São 2. E as 6 foram à vista. As Isso. outras, desculpa, 4 foram à vista. Isso, fora que você botou em dia IPTU, imposto de renda, ou seja, é um curto espaço de tempo, considerando que você, 17 consignados, um monte de CDC, casa atrasada, IPTU atrasado, ou seja, um total caos para agora estar em paz. Então, e todas essas dívidas negociadas sem juros, né? Ou seja, você praticamente não pagou juros, pagou o bruto, que você pegou emprestado, teve uma pequena correção, mas nem comparado com o que tinha antes, né? Muito pequenininha mesmo, nem conta, nem conta. Exato. Então, e até as que foram parceladas com juro praticamente zero. E Isso. e não existe mágica. O que eu gostei muito que você falou é que você falou, Dagi, eu vi lógica no que você está falando. A lei diz que é possível parcelar. Agora, entre ser possível e parcelar e só entrando na justiça, não, existe a negociação. E a negociação por parte do devedor, a negociação na via administrativa, né? Que é o que a gente faz aqui. Quando a gente fala via administrativa, é tudo que acontece fora da justiça, para quem é leigo e não tem essa percepção. Então, eu acredito que a tua história, ela vai servir muito para as pessoas entenderem que não estamos falando de mágica, não estamos falando de milagre, ainda existe, ainda não, daqui é para o resto da vida, esse cuidado com o reset, mas também não tem cortar gasto, eu preciso parar de comer para cortar gasto, e algo que você falou é que você precisou cortar mercado, ou seja, eu já estava faltando dinheiro para o mercado. E parece ilógico você pensar uma pessoa que é um servidor público, sim, de uma renda acima da grande maioria dos brasileiros, então a gente tem a maior parte da população hoje ganhando menos de 2 mil. E você tem uma fatia da população que ganha acima de 4, acima de 5, enfim. Você com dificuldade de fazer mercado. E passado esses 5 meses, eu queria que você me contasse agora assim, você já me falou, Dagi, eu voltei a dormir, eu tenho paz, eu já entendi que tudo vai se resolver, eu sei que eu posso me aposentar daqui 5 anos, 4, 5 anos, sem consignado, mas eu quero falar da Gelta mulher, assim, sabe? Como é que tudo isso hoje, quando você olha para trás, vê todos os erros que você cometeu, como é que isso pega aí na Gelta como pessoa? Eu achava que eu nunca ia conseguir e agora você viu que você conseguiu. Então, o que tudo isso que a gente conversou aqui significa para você na prática aí na tua vida? É mais um empoderamento, né? É mais um empoderamento. Eu sei que no MDZD tem homens também, né? Mas a gente, como mulher, visualiza muito mais vocês. Você, Mariana, a mulherada que está na frente. Acho que a gente tem uma força diferente, uma energia diferente. E, para mim, é um empoderamento maior ainda, né? Essa descobrir, né, que a gente é capaz de se manter o equilíbrio emocional, né? Se acreditar no método também, que o método não é perfeito. Ele é perfeito. A forma como vocês passam, como vocês transmitem a mensagem, como vocês transmitem a metodologia, ela é perfeita. Ela entrou na minha cabeça assim perfeitamente. Eu me adaptei totalmente. Eu acho que, não, claro, nem todo mundo tem essa predisposição, vamos dizer, né? A gente que é dessa área que a gente estuda muito, né? Concurseiro, essa coisa, a gente estuda no dia a dia, porque é obrigado a estudar também, é muito ligado nessa coisa de estudo, técnica, curso, treinamento o tempo todo, é mais simples de entender. Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade por conta da idade, por conta da formação, ou por outros problemas de saúde, mas você tendo paciência, você tendo equilíbrio emocional, se dedicando, você consegue seguir. Segue o método, passo a passo, cumprindo todas as regrinhas, todas as metas, que vai dar certo. Cada um no seu tempo, mas dá certo. Teve alguma coisa que aconteceu? Eu gosto sempre de perguntar isso para vocês, que marcou você nesse tempo agora de tudo em ordem? Alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que você sentiu, alguma coisa que aconteceu, que você falou assim, putz, valeu a pena ter tomado essa decisão de começar a arrumar minha vida financeira e ter arrumado? Uma coisa boba, mas que eu fiquei tão feliz, parecia criança no Natal. Eu comprei um carrinho de bebê para o meu neto. À vista. Nunca imaginei isso. Isso foi um absurdo, uma coisa boba, mas me deu uma felicidade tão grande isso.
Foi engraçado, foi engraçado. Vocês quebram a professora no meio, né? É muito louco, porque eu faço essas entrevistas toda vez. Essa é a parte que eu mais gosto. A gente fica aqui 1 hora, às vezes, conversando, e essa é a parte que eu mais gosto. Vou compartilhar algo com você. Eu sou madrinha de 5 crianças, né? E Nossa! eu sou, e isso tem muito a ver com isso aí que você acabou de falar, porque quando a minha sobrinha nasceu, eu fui para lá. Eu mal pude comprar uma roupinha de presente para ela. Eu acho que eu dei 2 roupinhas para ela de presente, de toda a gravidez da minha irmã, assim, porque até para ir visitar, né? E aí teve muito tempo que ir visitar era muito difícil, né? 2 crianças, uma já nasceu, outra vai nascer agora. As duas eu dei um carrinho de bebê. E eu fiquei feliz demais de ter comprado o carrinho, porque é um carrinho muito bom, né? E aí eu falei assim, cara, eu faço questão de sempre que eu posso, né? E não é nem financeiro, mas o quanto que a gente sabe o que que é não poder, do tipo, meu filho agora vai ser pai e eu não tenho dinheiro. E de repente você arrumar a tua vida e poder comprar um carrinho. E não é pelo carrinho, não é pelo dinheiro, é pelo que significa. Então eu entendo demais você. Rolou uma do tipo, nossa, que legal! Eu já passei por isso. Então eu espero de verdade que quem assista a gente, às vezes as pessoas me falam, eu pude pedir uma pizza, eu pude pedir um lanche, eu pude ir no mercado e encher o carrinho, como a Mariana contou na entrevista dela, mas que as pessoas, através da tua história, possam experienciar isso de que a gente não está aqui para falar de carrão, de casão, de obter uma vantagem absurda sobre o banco. Eu fiz questão de, na sua entrevista, não bater muito na tecla do quantos vírgulas de reais reduziu, porque não é essa parada que eu tô focada aqui. Eu tô focada de que a próxima vez que você acordar à noite e for para a varanda, seja para agradecer a Deus pela vida incrível que você está construindo, pelos filhos que você educou com todo sacrifício, pelos erros que você cometeu. Eu falo muito, além do horizonte existe uma vida diferente. E só quem já perdeu a noite de sono sabe o que que é acordar à noite e não ter essa preocupação. Então, eu espero de verdade que a tua história e o teu pequeno grande feito, poder comprar um carrinho de bebê de presente, que para um pai e uma mãe é muito, muito importante, viu? Porque é tanta coisa para comprar que é uma dor de cabeça a menos, né? Impacte a vida Isso. de quem assistiu aqui essa entrevista. Obrigada por parar seu dia, literalmente, para compartilhar a sua história de superação aqui. Você é muito racional. Eu gosto muito de conversar com gente assim, que é muito racional, muito lógica, muito 2 mais 2 são 4. Não que a galera emocional, que eu também sou bem emocional, assim, não tenha vez, mas eu acredito que existem pessoas que são mais racionais e que são mais assim, 2 mais 2 são 4. E isso é como é. E você passou por essa trajetória, né, de negar a dívida, de não, isso aqui eu vou resolver, é assim, de tentar resolver sozinha e de ver que resolvendo com ajuda, em 5 meses, sua vida virou da água para o vinho. E é só o começo. Eu falo só o começo porque nos próximos 10 anos, eu gosto muito de falar de 10 anos, porque fazem 10 anos que eu saí das dívidas. E eu falo assim, ó, daqui 10 anos você vai ver o poder dessa decisão agora. Agora você vai ter resultado sim, como você teve. Mas daqui 10 anos, você vai olhar no espelho e vai falar assim: caraca, como seria se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás? E obrigada, porque a tua história vai fazer com que alguém daqui 10 anos não tenha esse arrependimento de não ter começado. E eu espero de verdade que quem assistiu aqui tenha entendido o quanto mais você demora, pior fica. E que não precisa esperar chegar no fundo do poço, de que é mais simples do que você imagina e que só depende de que você tome uma decisão e depois de tomar essa decisão, escolha um caminho para você seguir. E que quem vai acompanhado vai mais longe. Não é nem sobre ir mais rápido, é sobre ir mais longe. Obrigada mais uma vez. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem vai assistir a gente. E nem é sobre a Adágio, o curso, é sobre alguém que talvez está sofrendo sozinho, acordando de madrugada, sem contar para o marido que está com problema, ou sem achar que tem solução porque tem muita dívida. Não tem como não falar do método, viu? Porque realmente é nele que a gente se agarra, né? É ele que dá o caminho, é ele que dá a luz no fim do túnel. Tem que ser, tem que ser. Mas é por aí, tenha fé em você mesmo. Primeira coisa, fé em si mesmo. E acredite realmente no método. O método MDZD é totalmente forjado para a solução do seu problema de dívida. Seja que dívida for, tem solução, tem caminho. Só precisa ter foco, disciplina
Só, né? Isso é muita coisa. Foco, disciplina, fé, confiança e seguir. Seguir. Eu sei, você falou que eu sou muito racional, eu sou mesmo. Eu tenho esse problema, às vezes até me Acho que é espanto um quando eu choro. benefício. E me emociona falar do MDZD. É uma coisa surreal. Eu não acreditava. Eu fui do total descrédito para total confiança. É uma coisa absurda, absurda mesmo. Mas acredite, acredite. Eu jamais colocaria minha carinha aqui. É a primeira vez na vida que eu estou dando uma entrevista para alguém online. Eu até pensei, meu Deus, eu não vou conseguir, acho que eu vou gaguejar, eu vou travar, não vai dar certo. Mas deu certo, graças a Deus. Mas é acreditar, acreditar no método, acreditar em si mesmo. Foco. Tendo saúde, equilíbrio emocional, chega lá. Chega no destino, chega tranquilo. Total, e o que eu gosto muito de entrevistar vocês é isso, é uma conversa para vocês compartilharem a jornada de vocês. E eu acredito que existe algo extraordinário no comum. Eu acho que os maiores milagres e as coisas extraordinárias estão na vida cotidiana, nesse acordar e dormir, servir, fazer o bem, fazer as coisas que você tem que fazer, tomar decisões, errar, assumir que errou e consertou. Então, dentro da sua racionalidade, que é admirável, viu? É admirável mesmo. Você conseguiu aqui compartilhar que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode decidir consertar os erros do passado e decidir criar um futuro diferente, criar uma nova vida, que é algo que eu falo muito. Obrigada de coração pelo seu tempo. Bom trabalho para você. E eu tenho certeza que daqui, inclusive quem assistir, seja a entrevista inteira, um pedacinho, vai ser abençoado. E vou pedir sempre que as pessoas compartilhem. Ó, eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou receber uma mensagem de alguém dizendo: foi por causa da Gelta que eu decidi sair do caos. Tomara. Vai acontecer sim. E manda um Obrigada beijo mesmo. para Mariana por mim. Pode deixar que eu vou mandar. Ela terminando aqui, eu vou avisar ela, tá? Que você entrou, tomou essa decisão inspirada na história dela. Obrigada mesmo. Foi ela seu no final. É tudo responsabilidade. Gostei. Eu vou passar esse crédito para ela. Obrigada de coração, viu? Obrigada a você.